Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Claro que a senhora, o senhor já sabem, né? Sabem até demais que esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente das 6h30 até 7 horas da noite, por enquanto. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que muda. Esse programa começa logo depois do Radar, depois da boa música do Radar. E hoje nós tivemos aqui um grupo chamado Dog Morto. É verdade, é Dog Morto, mas eles são bem vivos. Então, eles assistem o programa lá em Santa Maria e para nós é muito bom. Fico muito feliz porque fizeram um som muito bom e nós aqui assistindo, né? Que coisa boa. Então, um grande abraço lá para Santa Maria e para todo o pessoal que curte o nosso programa e que curte a banda Dog Morto. Lembrando a vocês que esse programa é feito só de perguntas, basicamente de perguntas, tá? Pelo menos por enquanto. Então, vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidoremPauta@tve.com.br. Podem telefonar para 3230 1530, que é o telefone aqui da TV, o telefone fixo. Ou então, se vocês quiserem, mandem um e-mail. Pode ser curtinho, bem curtinho, deve ser curto. Um WhatsApp para 51 985 946 773. 985 946 773 é o telefone para que vocês mandem o WhatsApp de vocês. Tá bem? Hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. Eu já vou dizer para vocês quem está aqui comigo no programa. Mas antes eu quero anunciar que a partir do dia 16, sem ser nessa segunda que vem, na outra, nós vamos começar o programa com 45 minutos. O programa terá 45 minutos e nós vamos começar não às 6h30 mais, como a gente começa hoje, mas às 6h45. 18h45. Leison Gabriel se diz 6h45, mas é 18h45. E das 6h45 ele vai até às 7h30. Então são 45 minutos de programa para que vocês possam perguntar tudo o que bem entenderem, tá bom? Conto com vocês, hein? Vocês fiquem, quem senta às 6h30 fica cuidando ali para chegar a 6h45, tá bem? Então tá bom. Quero mandar um abraço lá para Santa Rosa, que está nos assistindo no canal 29. Grande abraço para o pessoal de Santa Rosa aí. Hoje nós vamos falar, como eu já disse, de direito de família e sucessões. E comigo está aqui, com muito prazer para todos nós, a doutora Solange Guinteiro, que além de advogada, é professora universitária também. Olá, doutora Solange, tudo bem? Tudo bem, Machado. Tudo certinho? Tudo certinho. Doutora Solange me deu um susto, achei que ela nem via, ela não me respondia mais meus e-mails. Eu achei, eu digo, ela me abandonou. Mas que é nada, ela estava aqui, quando eu cheguei, ela já estava ali. É o trabalho, né? Trabalha, né, doutora? A oportunidade, assim, posso fazer um convite? Mas evidente, deve. Até em homenagem, semana que vem, que é o Dia Internacional da Mulher, a UBRA Campus Canoas, nós vamos fazer uma aula inaugural, do curso de Direito, claro, né? E o tema é bem interessante para todos os nossos alunos, nossos egressos, para todos os telespectadores também que quiserem assistir. A entrada é gratuita, é sobre a violência contra a mulher e segurança pública. Nós teremos 2 palestrantes, 2 promotores especializados na área, que é a doutora Ivana Badaglin. Ivana Badaglin, que casualmente é minha sobrinha. Ah, que bom, viu? E o promotor de justiça também, Vinícius de Melo Lima. Então, assim, espero todos vocês lá. Tenho certeza que a aula inaugural do nosso curso de Direito UBRA Canoas vai ser muito boa. A senhora conhece a doutora Ivana Badaglin pessoalmente? Pessoalmente não, mas então, nesse dia eu vou conhecê-la, com certeza. Ela tem praticamente 2 metros de altura. É uma pessoa muito grande, mas ela tem um coração do tamanho dela. Isso, ela é especializada, né, na violência contra a mulher. Vamos lá então, que as mensagens já começaram a chegar e eu vou fazer as perguntas que eu tenho aqui, que chegaram na tarde de hoje para o programa. Então, o senhor Cláudio Machado mora no Sarandi, aqui em Porto Alegre. Ele diz assim, somos 5 herdeiros com 2 imóveis a serem inventariados. Num desses, meu irmão e eu moramos há muitos anos e realizamos benfeitorias. Teremos mais direitos que os outros 3 na partilha?
Olha, é bem interessante assim, ó. Quando se faz benfeitorias em bens que não são nossos, com exclusividade, que é o caso aí, né, tem que ter autorização dos demais herdeiros. Isso sim, né? Vocês teriam que ter a autorização dos demais herdeiros. A não ser que as benfeitorias sejam realizadas, como a gente chama, de uma das formas necessárias, ou seja, energia elétrica, encanamento, mas se for para melhorar o bem, teria que ter autorização dos demais herdeiros para serem ressarcidos deste valor no momento da partilha, né? Eles iriam realizar de uma forma mas se todos os herdeiros entenderem que têm que ressarci-los, sem problema. Porque tem dois viés, o litígio e não litígio, né? Se todos estiverem de acordo que eles realmente realizarem que o imóvel vai ser mais avaliado em razão das benfeitorias, podem sim. Pois é, como se diz lá em São Gabriel, né? De uma boa conversa, ninguém tá liberado, né? Então, conversem aí entre vocês todos, os irmãos, e resolvam essa situação. Construíram, fizeram uma propriedade para valorizar o imóvel, né? Doutora Solange, eu tenho uma pergunta de uma telespectadora que pede para não ser identificada, mas ela mora na cidade de Canoas. Canoas. Ela diz o seguinte: me separei há 14 anos e entrei com processo contra meu ex para divisão dos bens. Ganhei o processo e ele não me paga. Consegui entrar e penhorar a casa dele, mas essa não paga o que ele me deve. Ele casou de novo e a mulher dele entrou com embargos. Ganhei de novo. Aí ele diz que está separado dela, mas moram na mesma casa. É normal um processo desse tipo demorar todo esse tempo? O que eu faço? Olha, um processo, não vou dizer que seja normal e que deva ser normal, né? Mas um processo de partilha de bens onde há litígio, aí ele passa a ser demorado, porque aí todo momento em que se diz que o bem... porque ela já está na cobrança, né? Pelo que eu vi, está separada, ela está tentando cobrar aquilo que ele deve da partilha de bens. Então, realmente, fica moroso porque se as partes, se qualquer petição, qualquer movimento que há, sempre tem que ter ouvida da parte contrária, até pelo princípio do contraditório. Eu vou lhe sugerir aqui, até em razão dos cursos que já fiz, das atividades também realizadas, peça para o seu advogado postular uma audiência de conciliação ou mediação, que na área de direito de família hoje os juízes estão deferindo, até para tentar chegar a um consenso. E quando chegar na frente do juiz ou dos mediadores, que fazem um excelente trabalho, lá eles tentam compor para terminar o litígio. Claro. Que um dia o litígio vai terminar. E aí dá ônus para as pessoas. Se o senhor é um devedor, né, só cresce o valor. Claro. Então, é importante uma sugestão nossa aqui. Despesa com advogado, com cartório, com tudo, vai cada vez aumentando mais. Sim, e os bens também, né? O valor, é verdade. O que devia 5 mil há 2 anos atrás, hoje já não é mais 5 mil, né? Então, isso vai se atualizando em relação ao que se deve. Tem uma outra telespectadora aqui, doutora Solange, que também não quer se identificar. Ela pede para que o nome dela não seja dito. Ela diz assim: meu pai era viúvo e fizemos inventário. Ele, com mais de 70 anos, casou-se com regime de separação obrigatória de bens, ela diz, da Lei 1641. Ela sabe a lei, eu não sei de cor. Pois é, né? Tá bom? A senhora que casou com ele mora na casa e levou a filha com netos e disse que não sai de lá. Aí a telespectadora quer saber qual é o direito que essa senhora tem. Em relação à convivência, o casamento que teve, eu já falo em convivência quando se diz união ou casamento. Ela tem direito real de habitação. Então, ela tem direito, sim, de lá viver até morrer. Ficou um horror o que eu acabei de dizer, mas é isso mesmo. Mas é verdade. Isso, em homenagem ao direito real de habitação, né? Mas depois que ela falecer, daí... Aí, sim, os herdeiros, eles, né, tomam posse do bem e partilham. Tá? Já devem até ter feito o inventário. Mas é em razão do direito real de habitação previsto no nosso Código Civil. Para não deixar as pessoas que convivem. A senhora que vivia com o pai da telespectadora mora na casa e de lá não vai sair até
faleceram, como disse a Isso, doutora. ou de uma forma amigável, né? Às vezes a gente sim, coloca, claro. eu sempre dou importância para isso, não precisem brigar tanto. Tentem fazer de uma forma amigável, suasória, para que as coisas terminem, né? Senão esses processos judiciais ficam intermináveis perante o Poder Judiciário. O Anderson, ele nos manda uma pergunta por telefone, doutora Solange. O Anderson, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte: minha mulher é aposentada pelo INSS. O previdenciário? É aposentada pelo INSS. Ela é viúva e eu quero casar com ela. Se ela fizer uma união estável, ela perde a aposentadoria, é mais previdenciário do que qualquer. Ela é aposentada pelo INSS. Então, né? mas ele termina assim: um abração a todos, muito bom o jornalismo Consumidor em Pauta, estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigada também, aproveitar claro. e agradecer. Bom, se ela é aposentada e casar, é isso, né? Ele quer casar com ela. Vai casar, ela não perde. A aposentadoria é um direito de exercício de atividade que ela realizou durante 30 anos, né? A aposentadoria é isso. A aposentadoria é um direito dela, ninguém tira, porque ela vai casar novamente. Pois é. Só pensão que é diferenciado um pouco. Mas se for aposentadoria, eles podem casar, sim, regularizar a situação deles, que é isso, né? As pessoas devem regularizar a situação, certo? Com o casamento, e ela não vai perder a aposentadoria, não. Falando em regularizar, amanhã eu vou completar 5 anos que eu regularizei minha situação com a Ana, minha querida mulher, tá bom? Tá, então parabéns então, ao casal, né? Muito obrigado. Na regularização é aniversário de 5 anos. A gente vive há 27 anos, a gente se conhece, né? Mas há 5 a gente está casado. Não, o que ele acabou de dizer agora aqui, quero dizer para todos vocês que ele fez uma prova, né? É verdade. Uma prova que não é documental, mas é válida perante o Poder Judiciário. É verdade. Ele fez uma confissão ao vivo aqui. Tá bom? Tá vendo? O senhor Leal, que mora na cidade de Viamão, ele faz uma pergunta, na realidade ele faz 2 perguntas, doutora Solange. Eu vou lhe fazer uma e uma. Por partes, são por partes. Meu vizinho tem 35% do terreno de minha esposa. Pergunto se a matrícula é suprema. Só está cercado. Falta para nós 7 metros. Essa é a pergunta. Não entendi, desculpa. Pois é. Não entendi. Meu vizinho tem 35% do terreno de minha esposa. Certo, então vamos por partes. Tá. Deve ser um condomínio, que não é direito de família nem exceções, é direito civil, mas conheço um pouquinho também, né, até pelo exercício de atividade. Então, o vizinho e a sua esposa, né, que ele é o seu Leal de Viamão, eles têm um condomínio, é isso de um terreno. A matrícula é suprema? A matrícula, não sei se ela é suprema, mas a matrícula é um registro perante o poder do registro civil, que tem um númerozinho lá que descreve o imóvel, aonde dá origem, né? Claro. Todo o imóvel ele tem que ter origem. Falta para nós 7 metros, eu não sei se eles estão utilizando em cima, né? Se eles estão acima dos 7 metros, estão na totalidade ou só nos 35%. Eu estou assim, né, nem segue em tiroteio, que nem dizia minha avó, né? Mas eu acho que se eles tiverem a posse do terreno, os requisitos, eles podem sim fazer um busca-peão. Eu acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não sei se me fiz entender, mas parece. Mas, de qualquer coisa, o Leal manda uma outra pergunta aqui para nós. Com mais detalhes, com mais que é detalhes, importante a gente e eu esclarece. tenho certeza que a doutora Solange vai esclarecer da melhor maneira possível. A outra pergunta dele é o seguinte: minha esposa tem um padrasto, Isso. e pelo que sei, não aparece no testamento. E ela dá mais auxílio a ele do que o sobrinho. Quer dizer, esse senhor tem um sobrinho, padrasto da mulher do seu Luiz Leal, tem um sobrinho, ela dá mais auxílio para ele do que para o sobrinho. E ele não adotou ela, mas considera filha. Que o Leal quer saber se ela tem algum direito. Olha, pelo que eu entendi também, seu Leal, hoje eu não estou muito boa de entendimento, Não, né? Mas vamos ver. É que as perguntas do seu Leal são meio confusas. Eu entendi que o padrasto não colocou a sua esposa no testamento, é isso? Porque se não colocou, ela não tem direito, porque ele é padrasto dela, né? Enteado, etc. Porque para ter direito numa sucessão, por isso direito de família e sucessões, numa sucessão, nós temos que ter herdeiros necessários e os colaterais.
E também podemos dispor do nosso patrimônio naquilo se nós não tivermos ascendentes nem descendentes. Então, se ela não consta no testamento do padrasto, ela não terá direito, por mais que ela venha contribuindo, que me parece aí, né? É um auxílio, né? Muito mais que o sobrinho, e parece que o sobrinho ele terá direito em relação ao irmão falecido e por aí afora. Aí é a norma legal. Então, seria interessante conversar com o padrasto, né, porque testamento, a gente sempre diz, é disposição de última vontade. Claro. Se tiver vontade de deixar para Solange, deixe, né? Brincadeira, é claro. Pode ser para o Machado também, isso, né? Disposição de última vontade. Então, ninguém pode obrigar a testar. Mas é um diálogo, né? Porque o sobrinho aí ele vai herdar por direito de representação do irmão falecido, se tiver falecido. A gente faz umas brincadeiras aqui, mas é só para que o programa fique mais leve. Para descontrair, porque se fala muito em morte. Justiça realmente é uma coisa, principalmente justiça de família, né? É um negócio muito, muito pesado. Então a gente faz umas brincadeiras aqui, mas é tudo brincadeira. O senhor Sérgio manda uma pergunta por telefone, doutora Solange. Ele diz o seguinte: se os filhos, sendo maiores de 18 anos, se a mãe pode representá-los em uma possível ação de execução de alimentos, ou somente os mesmos, pois eles estão de acordo com a exoneração dos alimentos. Aí eles têm maioridade civil, eles podem sim, eles mesmos assinam, pode fazer um acordo de exoneração de alimentos, um acordo, se os filhos estão de acordo, eles assinam para o pai que desistem da pensão, não tem mais a necessidade. Porque os filhos hoje, só para esclarecer, eles têm direito até os 24 anos. Maioridade civil aos 18, em princípio cessaria. Mas qual filho com 18 anos consegue se manter? Pode ter? Pode. Tem filhos até que casam, né, com essa idade. Mas se eles estiverem de acordo com a exoneração de alimentos, sem problema nenhum, porque eles são maiores e capazes. Se eles forem maiores e capazes, sem qualquer problema. A mãe não precisa representá-los, que não é o termo, né? E sim assisti-los, o termo correto, porque eles têm 18 anos. A dona Vera Lúcia mora em Canoas. Faz quase 11 anos que tem uma união estável. Como adquirimos alguns bens, ela colocou entre parênteses imóveis, durante essa união, pergunto que direitos terei sobre os mesmos caso venha a me separar dele. O regime aí, se não tem uma escritura pública, né? E não escolher o regime da comunhão parcial. Então, aquilo que foi adquirido na constância da união vai se dividir, né? Então, se adquirir uma casa, um carro, um terreno, meio a meio, faz o valor e é meio a meio, né? Assume lá o valor e divide meio a meio em relação à dissolução da união estável. Essa é a partilha de bens. Doutora Solange, o Anderson, aquele que fez uma pergunta anteriormente, aqui para nós, sobre a mulher dele, que é viúva e ele quer casar com ela, ele disse que perguntou se ela perde a aposentadoria, mas ele diz o seguinte, telespectador diz que se enganou e diz que ela é pensionista. Sim. Pode perder se fizer união estável? Se fizer união estável? Não, o objeto até quem vai responder melhor do que eu, né? Mas, claro, em princípio, eu acho que não. O que ele não pode é receber duas pensões, que ela vai ter que escolher qual é a melhor, né? Mas o objeto, o fato gerador, como a gente diz, é do que faleceu, deixou a pensão, porque ela necessitava. Certo. A meu ver, também tem que ver uma outra coisa que é importante, que aí a gente pergunta na área de direito previdenciário, qual é o regime esse, né? Se é previdenciário, se é estadual, se é municipal, porque aí tem lá na legislação específica na área previdenciária. Doutora Solange, estou ali, hoje aqui está chegando pergunta demais aqui para o telefone e eu sou obrigado a lhe fazer para não deixar os telespectadores na mão. Pergunta a dona Aline, aliás, a dona Alice, que mora no Jardim Lindóia. Ela diz o seguinte: posso abrir poupança em nome de 2 sobrinhos menores sem que a mãe deles possa mexer, inclusive em juízo? Abrir uma poupança para botar no nome dos sobrinhos, isso. Quem representa os filhos são os pais. Pode sim, porque para abrir uma poupança
nós temos que ter duas coisas, um CPF, né, e a certidão de nascimento. A criança, ela não tem como assinar. Então, o responsável aí são os pais. Tá. E ela abre essa poupança e a mãe não pode mexer. Se a poupança ficar no nome dela. A dona Alice, assim, ela... O que seria das crianças avó, tias? Não, posso abrir poupança em nome de 2 sobrinhos menores. Ah, sobrinhos. Uhum. Sem que a mãe deles possa mexer ou em juízo? Em juízo, abrir poupança, deletar, não há essa possibilidade. Tá. Né? Isso não. Mas na rede bancária, se a mãe é a responsável, ela pode abrir, ela vai ter que ter certidão de nascimento, se eu não me engano, né? Vamos pedir aí para... Ela vai abrir para os sobrinhos. Né? E ela não quer que a mãe mexa. Nem sei se ela pode abrir. Ela quer deixar um dinheiro para os sobrinhos, não quer que a mãe mexa. Isso mesmo. O banco pede alguns requisitos, como certidão de nascimento, e os que representam as crianças, né? Tem uma outra pergunta aqui, doutora Solange, também do Anderson, que mora aqui em Porto Alegre. Meu avô faleceu há mais de 20 anos e está vindo carta do banco que tem dinheiro lá. Será que os herdeiros conseguem sacar? Sim. Se ele não deixou inventário, não foi feito inventário, que já faz mais de 20 anos, com esse valor que tem lá depositado, às vezes tem uns resíduos, pode se postular através de um alvará judicial. Claro, habilitando todos os herdeiros, né, que na própria certidão de óbito dele tem quem são os herdeiros, todos representados, e podem levantar, assim, essa importância e dividir entre todos os herdeiros. Vou lhe fazer, eu acho que a última pergunta do programa, doutora Solange, é a dona Dione, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ela diz que faz 5 anos que ela tem uma união estável. E antes de conhecer o companheiro atual dela, ela comprou uma casa, pagou e colocou no nome dela. Caso eu venha me separar dele, como fica a situação da casa, já que moramos nela e ele fez algumas reformas? Bom, a casa é dela. Se foi antes, no início do programa até disse, né? Em razão do regime da comunhão parcial, aquilo que se adquire na constância da união, se partilha. Ela refere para nós que ela comprou antes e pagou antes. Mas as reformas, se ele tiver as notas, tiver guardado, os recibos, as declarações, ele pode postular 50% sim na partilha. Está vendo? Tomara que você não se separe, né? Que fiquem juntos o resto da vida, né? Isso. Se for bom, né? Se não for... Doutora Solange Guinteiro, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui, mais uma vez, esclarecer os nossos telespectadores sobre direito de família e sucessões. Volto sempre, doutora Solange. Claro. Semana que vem estarei aqui, já me convidaram. Semana que vem, é verdade. Semana que vem já confirmando presença. É verdade. Se Deus quiser. E um bom trabalho lá no dia 8, né? Dia 10 agora. Dia 10, isso. Mas o dia da mulher é dia 10 ou dia 8? Dia 8. Dia 8. Né? Mas eu tenho muito tempo para homenagear as mulheres. Isso, essa semana, né? Muito obrigado, doutora Solange, muito obrigado a todos vocês. E lembrando que amanhã, às 6h30, eu estarei de volta aqui para falar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Dirceu Roque Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.